Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Hoje a conversa é sobre um assunto um pouco delicado, mas é algo que pode tocar em muitas pessoas que estão à nossa volta, que é o fato da gente trocar às vezes um hábito, e mais propriamente aqui no episódio de hoje a gente vai falar sobre um vício, e trocar esse vício por outro. Aqui, hoje a gente vai abordar o vício de fumar. E daqui a pouco vocês já vão entender por que eu escolhi, trazer justamente esse vício em particular para o episódio de hoje pra gente conversar. Mas trocar então, parar de fumar e trocar o vício antigo pelo vício do consumo de doces. Então, será que essa substituição entre fumar e, na verdade, começar a consumir mais doces, consumir mais alimentos calóricos, é uma simples substituição? É algo que, se não fosse um maior consumo de doces, seria então maior consumo de outros tipos de alimentos? Ou então por outros hábitos, como por exemplo, tem gente que fala que começa a escovar o dente depois que para de fumar. Será que é simples assim ou será que tem algo mais? Bom, para isso nós vamos falar sobre vários estudos que abordam justamente a dificuldade de parar de fumar e como os doces eles acabam sendo usados nesse processo. Também vamos abordar um pouquinho quais os impactos isso pode ter na saúde dessas pessoas. E por último, a gente vai ver rapidinho como o nosso cérebro ele lida com essas mudanças. Então, o que acontece quando a gente tenta trocar um vício pelo outro e como que ele reage a tudo isso. Bom, gente, para começar, eu queria falar para vocês da onde que eu tirei esse assunto, porque que eu queria tanto conversar com vocês essa semana sobre o vício de fumar e quão difícil isso pode ser para algumas pessoas para elas pararem com esse vício, porque outro dia eu tava vendo um recorte de podcast e eu vi que a irmã da Manu City, para quem não conhece, a Manu City é uma influencer muito conhecida no mundo ali fitness, de exercícios, de corrida, e daí as duas estavam no podcast e a irmã dela falando que quando ela tava tentando parar de fumar cigarro eletrônico, ela começou a comer bem mais, que para ela, assim, isso não importava tanto isso, o fato dela comer mais, dela ganhar alguns quilos, porque o que ela tava buscando mesmo era parar de fumar o cigarro. Então, essa consequência aí secundária não tinha tanto impacto para ela. Mas daí eu peguei pensando, falei assim, nossa gente, mas será que realmente isso acontece? Ou será que é uma coisa dela? Não sei, foi uma coisa que me instigou ali, que, sabe, deixou uma duvidazinha na minha cabeça, mas ok, segue a vida. E daí, mais pra frente, na semana passada, eu vi que teve uma influenciadora, que ela tem 16 ou 17 anos, eu acho, que chama Antonella Braga, e ela lançou um pirulito que chama Tique. É um pirulito azul, assim, que não tem nenhuma caloria, que é feito, à base de edulcorante, de adoçante e tudo mais. Quando ela tava explicando a proposta também do pirulito, ela fala um pouquinho sobre o fato, justamente, de muitos jovens, hoje em dia, eles estarem fumando cigarros eletrônicos. Geralmente os jovens não fumam mais cigarro normal, é mais cigarro eletrônico. E quando esses jovens, eles querem parar de fumar, tem muitos indícios, tem muitos estudos que apontam que as pessoas que querem parar de fumar, elas recorrem ao doce como forma de substituir o cigarro. Daí eu achei isso muito curioso, porque era algo que eu não sabia, eu realmente não tinha ideia disso. E daí ela traz o pirulito com esse aspecto mais, assim, é algo que você consegue ter ali, é algo que você coloca na boca, é algo meio descolado, mas que não traz os efeitos negativos do cigarro, do consumo de cigarro ali, Então, essas duas situações juntas me fizeram criar essa curiosidade para entender um pouquinho mais sobre esse tema, entender um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, eu dei uma pesquisada aqui, eu achei muito interessante, eu espero que vocês gostem também, porque eu tenho certeza que se você que tá me escutando aí não fuma, eu espero que não, mas se você não fuma, muito provavelmente vocês conhecem alguém que fuma, então as informações que a gente vai trazer aqui são úteis não só pra gente aqui que tá escutando, que tá conversando, mas também pra outras pessoas. Então se a gente puder ajudar outras pessoas a parar com esse vício, a mudar os hábitos, poxa, já é algo muito legal, Então, começando, a gente tem que o uso do tabaco, fumar, é uma questão de saúde mesmo, É uma questão muito preocupante na área da saúde. E aqui eu trago alguns dados pra vocês, porque a OMS estima que a cada ano cerca de 6 milhões de pessoas morrem prematuramente de doenças relacionadas ao tabaco no mundo todo, sendo que a maioria dessas mortes ocorre em países de média e baixa renda.
E, gente, o que me impressionou muito é que eles falam que, embora que mais de 5 milhões dessas 6 milhões de mortes por doenças relacionadas ao tabaco sejam resultado do uso direto, então mais de 5 dessas 6 milhões de mortes sejam causadas, sejam relacionadas a pessoas que realmente fumam, nós temos que mais de 600 mil mortes decorrem da exposição de não fumantes à fumaça passiva. Porque às vezes essa fumaça que o fumante solta, né, quando ele tá fumando, ela é mais tóxica, ela é mais pesada, ela tem mais compostos nocivos para a saúde do que a fumaça que o fumante ali, ele ingere mesmo, né, quando ele tá fumando. Isso é muito chocante, porque é algo que, assim, é muito impactante, faz muito mal para as pessoas que fumam, mas também é impressionante o impacto que isso tem na saúde das pessoas que estão ao redor. Além disso, gente, atualmente, como eu acredito que todo mundo já percebeu, nos bares, em locais abertos, na rua, o uso de cigarros eletrônicos aumentou muito, e especialmente entre adolescentes. Existem indicações que falam que programas de cessação do tabagismo, eles são úteis para ajudar os fumantes a parar de fumar, só que, na prática, o que a gente tem? O tabagismo é ainda um vício extremamente difícil de abandonar. Um dado que me chocou também é que eles falam que cerca de 70% dos fumantes, tanto adolescentes quanto adultos, eles afirmam que eles gostariam sim de parar com esse vício, mas apenas cerca de 7% dos que tentam fazê-lo por conta própria conseguem manter a cessação, eles conseguem parar de fumar a longo prazo a cada ano. Então, a gente tá falando aqui de um vício realmente muito forte, muito complicado para parar de fumar, ainda mais porque é algo que é visto muito facilmente, né? Não é algo que acontece escondido ou alguma coisa assim. Então, a pessoa às vezes que tá parando de fumar, é só ela sair na rua, é só ela ir num barzinho, num restaurante, é só ela ir em qualquer lugar aberto que ela vai ver alguém fumando, ela vai estar exposta a algum gatilho, né, que lembre ela do vício dela. Então, isso torna também essa cessação do vício, quebrar esse vício, muito mais difícil. E a gente também tem outros fatores que fazem com que largar o cigarro seja tão difícil, como, por exemplo, a socialização, porque às vezes no trabalho, na faculdade, a gente tem que o fato de você fumar, ele te coloca num grupinho ali exclusivo, ele faz com que você participe de conversas, faz com que você tenha amizades com pessoas que às vezes você não teria se você não fumasse, porque na verdade todos ali fumam, então formam uma rodinha e daí vocês conversam, então também tem essa questão da socialização que faz com que largar o vício seja complicado. Enfim, são muitos fatores aí que influenciam essa tomada de decisão. Como a gente bem sabe também, a natureza altamente viciante da nicotina é apontada como a principal razão, né, pelo qual os fumantes eles continuam a usar tabaco, e outro motivo muito relevante pelo qual alguns fumantes eles às vezes têm um certo receio em parar de fumar é justamente o ganho de peso após essa cessação. E daí esse motivo ele vai afetar principalmente as mulheres, porque elas têm medo, né, de parar de fumar e daí recorrer a doces, a comidas calóricas, começar a ganhar peso, e daí entra num aspecto aí, né, também bem complexo, que é o da saúde, mas também o de se sentir bem na sua pele, de ser aceita socialmente. Então, a gente tem um peso aí, às vezes pode acontecer da pessoa que fuma ela ser melhor aceita socialmente do que uma pessoa obesa, do que uma pessoa em sobrepeso, e tudo isso acaba tendo os seus efeitos na hora de tomar essa decisão de parar de fumar. Antes da gente começar, então, agora falando um pouco mais das pesquisas, o que as pesquisas mostram em relação a isso, eu queria muito que você compartilhasse esse episódio com alguém que você conhece, ou com uma pessoa que fuma, ou com alguém que possa se interessar pelo assunto. Se possível também, gente, deixa aí um comentário, fala aí o que vocês acham disso, né? Se vocês sabiam que existe essa relação entre parar de fumar e aumentar o consumo de comidas um pouco mais calóricas, enfim, ou se vocês não quiserem deixar comentário, vocês podem também me mandar mensagem pelo Instagram, porque às vezes é um assunto mais sensível, né? Mas eu quero muito ouvir de vocês o que vocês acham disso e se esse episódio te ajudar de alguma forma, assim, se deixar esse assunto mais claro pra vocês, eu quero muito saber, porque isso me anima muito também a continuar fazendo podcast. Bom, gente, primeiro de tudo a gente tem que entender que existem diversas pesquisas, tanto em humanos quanto em animais, que mostram que há uma redução do peso corporal durante o vício ali do tabagismo, né? Durante o consumo de nicotina. E essa redução do peso corporal, esse emagrecimento, se deve geralmente à diminuição da ingestão alimentar. Então, as pessoas elas consomem menos
menos comida quando elas fumam, quando elas têm esse vício. Bom, e um dos estudos interessantes que eu achei é que um estudo pré-clínico que foi feito com ratos que eles eram treinados para pressionar a alavanca em troca de nicotina, sacarose ou ração de menor valor calórico. Esses ratos, eles apresentaram um aumento significativamente maior na ingestão de sacarose em comparação à ração, uma vez que a nicotina foi retirada. Isso aqui eu já achei muito interessante. E daí também um outro estudo é bem legal porque eles falam que fumantes que se abstiveram de fumar por 24 horas, eles se esforçaram mais para ganhar lanches ricos em carboidratos em comparação com não fumantes. Então é interessante a gente pensar nisso porque esses estudos eles já estão mostrando pra gente que tanto para rato quanto para ser humano, o fato de você ter a sacarose, você ter um alimento calórico como um substituto da nicotina, isso funciona muito bem. Isso parece que é bem aceito ali, né, pelo nosso cérebro. E se a gente falou que quando a pessoa ela fuma, ela tem uma perda de peso, o aumento de peso após a cessação do tabagismo ou a retirada da nicotina é algo real. É algo que acontece principalmente por causa do aumento da ingestão alimentar, principalmente de doces e alimentos calóricos. E daí a gente tem que pesquisas de acompanhamento de quem parou de fumar, elas mostram que há um aumento de cerca de 100 a 300 calorias por dia imediatamente após a cessação, o que pode explicar aí boa parte do ganho de peso pós-parada. E daí, como consequência disso, alguns estudos eles mostram que em até 6 meses depois de parar de fumar, mulheres chegam a ganhar cerca de 3,9 quilos, então aí quase 4 quilos, principalmente pelo aumento de ingestão calórica e não por diminuição da atividade física. E isso é extremamente crucial aqui, porque às vezes o ritmo de vida da pessoa continua o mesmo. Às vezes ela parando de fumar, a pessoa continua fazendo exercício, ela continua com a vida dela. Só que ela troca, como ela trocou o prazer da nicotina pelo prazer da comida, pelo prazer do açúcar, ela aumentou muito a ingestão calórica dela. Então isso faz com que ela ganhe peso. E a gente tem também outros dados aqui que falam que, em média, a cessação do tabagismo leva a um aumento de peso corporal de 4 a 5 quilos no primeiro ano. Só que ainda tem cerca de 30% dos ex-fumantes ganham mais de 15 quilos. Então é algo considerável, não é algo do tipo, eu vou parar de fumar, vou ganhar 1 quilo, 2 quilos. Não, tem pessoas que ganham aí 5 quilos, outras 10, outras 15 quilos. E justamente por isso, por esse ganho de peso elevado, como a gente já falou, acaba sendo uma das razões pelas quais as pessoas às vezes evitam parar de fumar. Ou elas acabam recaindo durante uma tentativa de abandono. Porque durante essa tentativa de cessar com esse vício, a pessoa pode perceber que ela tá engordando. E ela fala assim, eu não quero engordar, a pessoa não lida bem com aquilo, ou ela não tem um acompanhamento de algum profissional que fale pra ela que aquilo é normal, que tudo bem, que às vezes esse impacto dela engordar não vai ser tão importante assim, é algo que depois, se ela quiser, né, ela pode correr atrás com exercício físico e tudo mais, e que não tem um impacto às vezes tão negativo quanto o vício do tabagismo, essa pessoa ela pode acabar se desmotivando, ela pode acabar, né, perdendo a vontade de parar de fumar. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece no nosso cérebro mesmo, mas como não é a minha área ali, né, como eu não conheço muito dessa parte, eu vou tentar passar para vocês de forma clara o que eu consegui entender. Então, quando alguém fuma, a nicotina ela vai atuar diretamente no sistema de recompensa do cérebro, especialmente em regiões do sistema mesolímbico e também o hipotálamo. E daí, esse circuito ele é responsável por sensações de prazer, de motivação e pela sensação também de desejo. Só que o que acontece é que tanto fumar quanto consumir alimentos doces e ricos em carboidratos ativam esses mesmos circuitos, liberando dopamina, que é um neurotransmissor que está aí muito ligado à sensação de recompensa e de satisfação. E daí é justamente por isso que quando nós comemos açúcar, gera aquela sensação de conforto, até de alívio emocional em muitos momentos, né? Então, quando a gente tá triste, quando a gente tá ansioso, quando a gente tá nervoso e você come aquele brigadeiro, aquela barra de chocolate, a gente se sente feliz, e realmente feliz. Isso no nosso organismo mesmo tem essa sensação de prazer que é liberada. Só que quando a pessoa ela para de fumar, né, uma pessoa que tem esse vício do tabagismo, e quando ela para, ela tenta interromper esse hábito, ocorre uma espécie de vazio no sistema de recompensa, porque
porque o cérebro ele estava acostumado a receber constantemente, né, esse estímulo da nicotina. E daí, como a gente tem um vazio, como o nosso cérebro ele não tá mais recebendo esse estímulo a todo momento, para compensar, muitos esfumantes eles vão passar a buscar outras formas de liberar essa dopamina. O corpo ele vai estar pedindo por essa dopamina, por esse estímulo, e daí uma forma de meio que substituir é através do açúcar, que é uma fonte aí de dopamina muito acessível e também eficaz. E algo também importante da gente saber é que o hipotálamo, que é uma partezinha ali do cérebro, né, que regula a fome e a saciedade, também é influenciado pela nicotina. A gente tem que, durante o tabagismo, a nicotina ela suprime o apetite e ao parar, esse efeito desaparece e a fome ela tende a aumentar. Então, se a gente somar essa fome que agora aumenta depois que a pessoa para de fumar, junto com uma busca inconsciente por dopamina, tudo isso acaba explicando por que alimentos doces ou aqueles alimentos ricos em energia, ricos em carboidratos, eles se tornam tão atrativos durante a abstinência. Bom, e por que essas informações importam? Por que a gente tem que saber de tudo isso? Porque se a gente não entende esse processo fisiológico, se a gente não entende como todos esses fatores eles estão relacionados, nós podemos falar só que, tipo, se uma pessoa ela quer parar de fumar, ela vai parar. E daí não é isso. Tem muito mais fatores que influenciam nessa escolha, até se a pessoa ela vai conseguir manter, né, essa escolha que ela fez ou não. Então a gente não pode, né, culpar a pessoa, a gente não pode jogar todo esse peso da pessoa às vezes não conseguir parar de fumar em cima dela, porque isso não é de nenhuma forma justo. A gente tem que entender toda a situação para também poder ajudar quem quer ajuda, né, quem quer parar com esse vício da melhor forma possível. E aí, algumas coisinhas aqui para terminar o episódio, né, que podem ajudar as pessoas que às vezes estão querendo parar com o vício da cigarro, parar de fumar. A primeira delas seria estratégias de apoio psicológico que ajudem essas pessoas para entender o que está acontecendo no corpo delas quando elas param de fumar, como que isso pode mudar o apetite, como que isso pode mudar a forma que o cérebro está funcionando. Então, entender que isso é normal, entender que não tem problema. Então, é muito importante o apoio psicológico. Outra coisa que pode ajudar as pessoas fumantes a se tornarem agora ex-fumantes, né, a pararem com o vício, é a busca também por substitutos orais de baixo impacto. Então, palitos de cenoura, goma sem açúcar, sabe? Coisas que você pode ter na boca, mas que às vezes não sejam repletas de açúcar, que sejam pequenas coisinhas assim que você possa comer para trazer aquela dopamina, mas que não sejam tão ruins, né? Que não sejam ruins para o seu corpo, que tragam às vezes um pouco de vitamina, um pouco de fibra. Isso me fez pensar até, eu não sei se vocês já viram, né, o Velozes e Furiosos. Eu só não lembro de qual que é, acho que é o em Tóquio, não sei. Que daí tem um cara lá que ele tá toda hora comendo amendoim. E daí ele fala, né, é um momento que é porque ele é ex-fumante e tudo mais. Então, sempre ter ali uma comidinha, sempre ter algo que você pode beliscar, porque isso vai ser uma forma de você combater aí o seu vício, né? Então, uma orientação nutricional também durante todo o período, também é importante para as pessoas. E, sobretudo, pessoal, eu acho que o que é legal a gente saber é que pensar que esse ganho de peso intermediário, mesmo que seja de 10 quilos, de 15 quilos, provavelmente, né, ele vai ser menos prejudicial do que o tabagismo, do que você ficar fumando aí durante 20, 30, 40 anos, porque isso tem realmente um impacto extremamente negativo e também não só para a pessoa em si, como a gente já falou, mas também para todos que estão ao seu redor. Então, esse ganho de peso pode ser difícil, pode ser às vezes difícil de aceitar, difícil de entender, né, que o seu corpo ele vai mudar ali, mas é por um bem maior, é por uma causa maior e vai dar tudo certo, né? No final é entender ali qual que é a prioridade, o que é mais importante. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, eu espero que tenha agregado alguma coisa aí na vida de vocês, que vocês talvez não conheciam tanto sobre o assunto, porque eu sei que eu acabei aprendendo muito no episódio de hoje e foi muito interessante pra mim poder gravar e pesquisar e aprender sobre tudo isso. É isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!